Boa noite, meus irmãos. Alegria nós estarmos aqui e poder celebrar o nome do Senhor, adorar o nome do nosso Deus, e vamos colocar a nossa vida sempre diante dele. Abra sua Bíblia aí comigo em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 16 em diante. João, capítulo 14, do 16 em diante. João, capítulo 14, dos versos 16 em diante. Diz assim o texto: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai querido, por esta noite. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos. Obrigado pela Tua palavra. Eu te peço, fala conosco, e que sejamos, nessa noite, terra boa na Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, a presença de Deus, ela sempre teve no meio do seu povo, sempre. O autor de Hebreus, quando escreve aquela carta, ele diz assim: havendo Deus outrora falado aos pais através dos profetas, nos últimos dias falou através de Jesus, seu Filho. E aí ele começa a dizer a maneira que o Senhor falou e falou à sua igreja através de Jesus. João capítulo 14 é um texto que Jesus fala um pouco sobre o seu retorno para junto do Pai, e aquilo gerava uma preocupação muito grande dos discípulos. E como nós vamos ficar? Tudo bem, tu está aqui, tu era tudo o que nós esperávamos, mas agora tu vai voltar para junto do Pai. E o que vai ser de nós? E aí ele dá essas instruções a respeito do Espírito Santo. E esse texto que lemos, do 16 em diante, fala da promessa do Espírito Santo, daquele que é o Consolador prometido, daquele que haveria de vir e que haveria de ficar para sempre com as nossas vidas. Então, por isso que ele diz aqui do Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Eu não deixarei vocês órfãos, mas vai estar com alguém, aquele que ficará com vocês para sempre. Ele estava falando exatamente do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é a Bíblia vai dizer que ele é o penhor, né, a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo, que é anunciado aqui como o Consolador, dito aqui como o Espírito da verdade. O Espírito Santo, que é aquele que habita em cada um de nós quando nós entregamos a nossa vida a Ele. O Espírito Santo, que é aquele que nos enche de dons, aquele que permite que tenhamos os frutos do Espírito. O Espírito Santo, que é aquele que nos guia. Paulo vai dizer que o Espírito é aquele que nos lembra das coisas e nós podemos caminhar. O Espírito Santo, que nada mais é, meus irmãos, do que o símbolo da presença de Deus nas nossas vidas. Se no Antigo Testamento a presença de Deus se dava através de coisas, e ele se manifestava em coisas, e tinha o templo, o tabernáculo, o fogo, e nós estudamos até lá no retiro do fogo como símbolo da presença de Deus nas nossas vidas. O que é real nas nossas vidas, a nossa caminhada cristã hoje,
é que nós não precisamos mais de símbolos, nós não precisamos mais de figuras, nós não precisamos mais de sombras. Nós temos a presença do próprio Deus em nós, que acontece através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a presença do próprio Deus na nossa vida, o próprio Deus agindo na minha vida e na sua vida, o próprio Deus se manifestando, o próprio Deus lembrando, e aquele que é o selo da salvação, das mudanças, de toda a transformação que viveremos, é o Espírito Santo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz. É Ele que nós não sabemos orar como convém e Ele nos ajuda. Então é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo, que é a presença de Deus na nossa vida. E diante da presença de Deus na nossa vida, agora através do Espírito Santo, eu gostaria de apresentar aos irmãos ou lembrar aos irmãos 3 atitudes que nós podemos fazer em relação ao Espírito Santo na nossa vida, que é a presença de Deus na nossa vida. 3 atitudes que nós podemos ter em relação à presença de Deus na nossa vida e que nós precisamos estar atentos sobre qual delas nós estamos agindo. Não está no texto que lemos, mas eu gostaria de pegar 3 características citadas pelo apóstolo Paulo, que trazem sobre como nós podemos proceder com o Espírito Santo. São elas: com a presença de Deus na minha vida, eu posso apagá-la, eu posso entristecê-la, ou eu posso me encher. Então, a presença de Deus na minha vida, o que eu posso fazer com ela? Eu posso apagá-la, eu posso entristecê-la, ou eu posso me encher cada dia mais dessa presença. Se não, vejamos então nos textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim o texto: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Aqui em Tessalonicenses tem um monte de versículo bom para decorar, né? Os irmãos que querem saber versículos decorados, né? Ele pode ler o 16, né? Alegrem-se sempre, o cara já sabe um versículo. Ele pode ir para o 17, orai sem cessar, ele já sabe 2. Né? Então, para quem nunca tinha decorado um versículo, ó, ele vai, alegre-se sempre, orai sem cessar, e o 19, não apague o Espírito. E se ele já quiser sair completo, ele vai para o 20, não despreze as profecias. Então, ele aprende 4 versículos aqui, ó, bem rapidinho. E, irmãos, nessas instruções aqui de Paulo aos Tessalonicenses, ele está dizendo, olha, não apague o Espírito. E o que é utilizado aqui é exatamente essa ideia de apagar, porque o Espírito Santo era visto, principalmente no culto judeu, como um fogo. E era a ideia do Espírito Santo ser essa presença de Deus, e essa presença, assim como eu apago o fogo, eu iria apagar a presença de Deus na minha vida. Irmãos, a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é tudo o que nós necessitamos. Mas diante da presença de Deus, nós podemos ter essa atitude de apagar a presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos essa postura de apagar a presença de Deus nas nossas vidas. Se nós pegarmos o símbolo que foi utilizado no Antigo Testamento, que era do fogo, e lá de Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, e utilizando esse simbolismo do fogo, e isso que eles viviam sobre o fogo, e ele falava sobre atitudes que ele deveria ter para que esse fogo permanecesse aceso, para que essa chama viesse continuar. E o interessante, irmãos, para o fogo, esse fogo, no símbolo de uma fogueira,
para que ela permaneça acesa, eu preciso fazer algumas coisas. Para esse fogo, no símbolo do culto judaico, permanecer aceso, eu preciso ter combustível, eu preciso ter lenha, eu preciso manter o espaço lá com a ventilação adequada, eu preciso remover a cinza, porque tem algumas coisas que são obstáculos para que esse fogo fique aceso, são coisas que eu preciso tirar para que isso aconteça. Então, assim, para que nesse culto judaico, no símbolo do fogo, para que ele permaneça aceso, era preciso fazer algumas coisas. Mas eu disse para os irmãos pela manhã e repito, e para o fogo apagar, o que precisa? Nada. Não precisa nada para o fogo apagar. Se você, ainda no símbolo, se você acender uma fogueira, e o que precisa para que ela apague? Nada. É só esperar, porque ela vai apagar. É só esperar, porque vai chegar um determinado momento que ela vai se extinguir. E trazendo esse mesmo símbolo e aplicando para nossas vidas, nós não podemos então apagar o Espírito Santo da nossa vida. E o que eu preciso fazer para apagar o Espírito? Primeiro, nada. Se você não fizer nada, pode ter certeza que você caminha para apagar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque nós precisamos buscar a Deus em santidade. O texto de Tessalonicenses fala sobre santidade, e os textos que vamos ler sobre os outros, sobre atitudes em relação à presença de Deus, falam exatamente sobre santidade. Nós precisamos viver uma vida na presença dEle. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos estar próximos da glória dEle, próximos da presença dEle e ter Deus controlando a nossa vida. Deus no controle da nossa vida é que faz esse Espírito Santo dominar a minha vida. O fogo, ele se apaga na minha vida, a presença de Deus se apaga na minha vida quando eu tiro o governo de Deus da minha vida, quando eu deixo de ser conduzido por Ele, quando eu deixo de ser guiado por Ele, quando na minha vida tem mais de mim e menos do Senhor, quando na minha vida eu tenho mais das minhas vontades, do meu querer, do que da vontade, do querer, da vontade de Deus. É assim que eu apago o Espírito Santo. Por isso que Paulo se preocupa aqui aos Tessalonicenses, ele diz, olha, não apaguem o Espírito Santo. Será se em relação à presença de Deus, você tem apagado o Espírito Santo na tua vida? Quando você não dá lugar a Ele, quando Ele deixa de dominar a sua vida, quando Ele deixa de ser aquele que conduz a tua vida, você está apagando Ele do teu coração. Ainda sobre atitudes em relação à presença de Deus, Paulo, mais uma vez, agora falando aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora a palavra utilizada é entristecer. Se aos Tessalonicenses ele diz, não apague o Espírito, aos Efésios ele usa a expressão, não entristeça o Espírito. Não que o Espírito Santo seja um coitadinho que precisa da minha ajuda e precisa que eu esteja alegrando ele, porque ele precisa ser consolado. Não, ele que é o consolador. Quando eu digo entristecer o Espírito, eu estou falando mais uma vez de me desligar do domínio do Espírito Santo na minha vida. Eu entristeço o Espírito quando aquele que habita em mim, aquele que faz parte da minha vida, aquele que me selou para o dia da redenção, quando eu simplesmente ignoro a presença dele em mim, eu simplesmente ignoro a vida dele em mim e eu passo a viver a minha vida da maneira que eu quero. Eu passo a fazer as coisas do jeito que eu bem entendo. Eu passo
a deixar as coisas que me aproximam de Deus, como, por exemplo, eu deixo de orar, eu deixo de ler a palavra, eu deixo de obedecer os seus ensinamentos, eu deixo de congregar, como é uma orientação do Senhor, Ele dizendo, e não deixeis de vos reunir como igreja, ou de congregar, como é o costume de alguns, principalmente quando vocês veem que o dia se aproxima, e ele se aproxima cada vez mais. Nós, muitas vezes, irmãos, vivemos uma vida entristecendo o Espírito de Deus. E isso, entristecer o Espírito, não deixa o Espírito menor. Quando eu entristeço o Espírito, sou eu quem me afasto do Espírito Santo de Deus. Sou eu quem tiro o domínio, o governo, a direção da minha vida que estava nas mãos de Deus, eu tiro. E aí nós começamos então a viver algo que nós precisamos ter muita atenção. Em Mateus, no capítulo 24, olha só, Mateus capítulo 24, o Senhor falando sobre o final dos tempos, e é o sermão profético. Mas aqui no capítulo 24, ele diz assim, ó, a partir do versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu queria te chamar a atenção aqui para esta palavra, enganarão a muitos. Você já foi enganado? Ser enganado é terrível, irmãos. Por quê? Porque primeiro, nós achamos que estamos certos. Nós achamos que está tudo bem. Nós achamos que está tudo numa benção. Irmãos, não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a gente conversa sobre alguma coisa e é impressionante como após uma conversa nossa sobre alguma coisa, o celular, o e-mail sugere coisas que nós estávamos conversando. Não sei se já aconteceu com você. Quando a gente escreve, a gente entende, né, lá que são os cookies que ele está pesquisando lá no computador, ou aqueles aceitar que a gente tem que dar, ou você aceita ou você não vê, né? Então você tem que aceitar. E assim, esses contratos de internet, se você lê, você não aceita. E se você não aceitar, você não acessa. E aí você fica entre a cruz e a espada. E aí, irmão, eu sei que no final do ano, já em dezembro, lá por casa a gente começou a conversar sobre comprar toalhas. E eu comecei a falar com a Paula, a gente tem que comprar umas toalhas, está precisando de umas toalhas. E a gente conversando sobre isso. De repente, irmãos, no Instagram começou a aparecer propaganda de toalha. Só propaganda de toalha, propaganda de toalha. E aí teve uma propaganda lá, assim, excelente, de um preço de toalha, irmãos. O cara comprava 3, ganhava 2 e ainda havia 5 de rosto de graça. E aí a Paula viu aquilo, né, e falou assim, olha, essas toalhas, a gente estava falando sobre toalha, apareceu essa propaganda. E ela falou, mas eu não confio. Dá uma olhada aí para ver se é confiável. E aí, meus irmãos, tem o quê? Formei em 2005. 20 anos. 20 anos de analista de sistemas. Analisando o sistema, em código. Eu fui lá, analisei o site, irmãos. Vi que o bicho era confiável. Falei, pode comprar. Pode ser confiável. Tinha um selinho lá, o cadeadinho assim, ó, confiável. Pode comprar. Ela, no cartão ou no Pix? Eu falei, pode fazer no Pix, é confiável. Ela comprou e a compra já foi estranha, porque não tinha nem confirmação de dados, né? Foi, pronto, falou que vai chegar no seu e-mail, antes do Natal chegava. Irmão, passou o Natal, passou o Ano Novo, e nada. Aí eu entrei de novo no site do cara lá, verdadeiro, tudo certinho, irmãos. Selinho do confiável,
e nada, e foi passando o tempo. Aí eu falei, eu vou ligar lá na empresa, e o número não dava certo. Aí eu falei, vou entrar no Reclame Aqui, aí não tinha reclamação da empresa lá. E aí eu olhando e nada, e ligando, e dava que o número era errado. E aí o tempo passando, e aí, irmãos, eu fui pesquisar mais a fundo. Descobri que o site tinha sido criado 2 dias antes do dia em que eu fiz a compra da toalha. Rapaz, caí num golpe, já pensei, né? E aí comecei a pesquisar, mas não tinha reclamação ainda, porque era muito novo, o golpe era muito novo. Entrei no Instagram de novo para ver, tentei clicar no link, o link não ia. Tentei ligar, não ia. Cheguei em casa e falei, Paula, caímos num golpe. Ela falou, mas eu não falei para te olhar lá, ela disse, né? Eu falei, mas eu fui enganado, né? Fui enganado. Comprei lá e estava tudo certo, irmão. Parecia que estava tudo certinho. Parecia que estava tudo ok, então eu não tinha nem como. E aí, irmãos, passou o tempo, já agora em fevereiro, o bandido me manda uma mensagem com voz de IA, falando, dá para ver que é a voz de uma IA, falando que está faltando alguns dados para o seu envio, por isso que ele ainda não chegou. Clique aqui ou envie tais coisas, não sei o quê. Lê-se para aquela mensagem, fiquei com ódio do cara, irmão, com ódio. Negócio de dar outra face, que nada. Se eu soubesse onde aquele cara morava. Apertei em denunciar, anotei o número, fiz print para que não sumisse, falei para não sumir do lugar, né? O cara me deu o golpe da toalha, depois ele ainda queria mais dados para me dar outros golpes ainda. Faltou dados para ele roubar outras coisas minhas, né? E ele queria... E, irmãos, 20 anos de analista de sistemas, formado, trabalhando com isso todo dia. Aí eu fui enganado. Aí eu falei, agora vai lá na van e pega a toalha. Eu não podia ficar sem a toalha, irmãos. E aí, o texto diz que nos últimos dias, muitos serão enganados. O problema de ser enganado é que a gente acha que está certo. Entende? O problema de ser enganado é que a gente acha que está tudo bem. O problema de ser enganado é que, para todos os efeitos, a gente acha que as coisas estão caminhando da maneira correta, que as coisas não caminharam fora do padrão, que as coisas não andaram fora do que se esperava. Então, enganados. E muitas vezes, irmãos, eu e você, nós somos enganados, achando que não estamos apagando o Espírito, achando que não estamos entristecendo o Espírito, achando que não estamos deixando o Espírito de lado. Por quê? Eu tenho 20 anos de crente. Você acha que eu estou entristecendo o Espírito? Eu tenho 30 anos que faço isso. Você acha que eu perdi a linha disso? Eu faço isso a vida toda. Você quer me ensinar aqui? O ditado é padre a rezar missa, né? Mas o pastor a celebrar culto. Você quer ensinar quem já entende sobre isso, de como faz, de como fazer ou por que fazer? E aí, irmãos, nós continuamos no engano, continuamos achando que estamos certos, continuamos achando que está tudo bem, continuamos achando que as coisas estão caminhando muito bem, continuamos achando que nada vai se perder, continuamos achando que a nossa vida tá tudo numa boa, quando na verdade e na realidade, meus irmãos, nós estamos vivendo o engano. Por isso que ele diz aqui no Mateus capítulo 24, no versículo 11, muitos falsos profetas enganarão a muitos. E aí, no versículo 4, ele vai dizer assim, então lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Capítulo 24, versículo 4, que ninguém vos engane. Muita gente, irmãos, tem vivido uma vida cristã enganada. Muita gente
tem vivido uma vida cristã no engano. E essa vida cristã no engano, a maioria das vezes, não é enganado assim. A gente tinha muito isso, né? Quem é crente aqui há um pouco mais tempo, na década de 90, por exemplo, nós tínhamos muito esse negócio de... eu vou voltar a música de trás para frente porque ela tem uma mensagem subliminar. Tem teorias que vão falar sobre isso, sobre aquilo. Tem o ocultismo. E na década de 90, principalmente, nós tínhamos muito isso e falávamos muito sobre essas coisas. Que as coisas pareciam ser assim um pouco mascaradas, escondidas, veladas. Hoje em dia não mais. Hoje em dia as coisas não são escondidas. As coisas não são mascaradas. Quem quer dizer, diz. Quem quer falar, fala diretamente. E não se há nem essa preocupação eu vou tentar enganar alguém colocando uma música de trás para frente, para que de trás para frente tenha uma maldição sobre a vida dela. E eu vou fazer isso, os símbolos de ocultismo, daquilo. Não, hoje em dia as coisas são muito diretas. E por serem muito diretas, o engano nas nossas vidas tem sido pior. Porque nós nos enganamos achando que está tudo bem. Achando que está tudo certo. Achando, olha, não é mais como fulano, mas como o Beltrano disse, mas a minha experiência que eu tenho, mais as coisas que eu vivi, mais isso que eu já fui, mas por esses lugares por onde eu passei, e vivemos enganos, irmãos, na família, no casamento, vivemos engano na vida cristã, vivemos engano nos relacionamentos, vivemos enganos na maneira em que vivemos a nossa vida, e Jesus vai dizer que, olha, eu vou dizer aqui para vocês, para que ninguém engane vocês. E ele estava falando sobre não enganar, sobre a volta dele. E isso é muito preocupante, irmãos, muito preocupante. E o Evangelho tem sido modificado, e modificado de forma tal e tão grosseira, que as pessoas às vezes ainda dizem amém para isso, ainda dizem amém, e é isso mesmo. Então cuidado, porque você pode estar apagando ou entristecendo a presença de Deus na sua vida. Não queira fazer isso. Por outro lado, se você não vai apagar ou entristecer a presença de Deus na sua vida, siga o terceiro conselho que eu falei para os irmãos, que é se encher do Espírito, que é em Efésios 5:18. O texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Você não deve, se por engano, se por cansaço, não sei, você não deve apagar e nem entristecer o Espírito Santo na sua vida. Mas, antes disso, você deve se encher do Espírito. E aqui essa palavra encher é uma ideia de estar sempre se enchendo. Sempre se enchendo. Como algo que precisa estar sempre com este cuidado, está sempre acontecendo sobre isso. Fazendo mais uma vez um símbolo agora sobre quando nós comemos, por exemplo. Você pode comer muito. Ontem à noite nós estávamos aqui no aniversário do pastor Sávio, e eu não sei os irmãos, mas eu comi muito, né? E depois de comer muito, aqui no aniversário, pode parecer, e para quem viu eu comendo, podia achar assim, eu acho que ele nunca mais vai precisar comer de novo, né, pelo tanto que ele comeu. Vai ser dali para o fim do mundo. E não foi bem assim. Acordei de manhã com mais fome do que ontem à noite, né? E fui enchendo novamente. Enchendo novamente. E depois almocei como se não estivesse jantado ontem e nem tomado café de manhã. Estou aqui agora com os irmãos pensando no que eu vou jantar, né? E enchendo. E essa palavra tem essa ideia do enchei-vos. Enchei-vos.
enchei-vos, que é do se encher sempre, querer sempre, buscar sempre, nos encher sempre da presença de Deus, buscar sempre a presença de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, podemos trocar o entristecer e o apagar do Espírito por nos encher do Espírito Santo sempre, 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 sempre. Os nossos irmãos pentecostais, eles vão dizer assim, né? A unção de ontem só vale para ontem, né? E é essa ideia mesmo, do enchei-vos do Espírito. Você estava cheio ontem, serve para ontem. E o de hoje é para hoje. E o de hoje vai servir para amanhã? Não, amanhã é outra coisa. É outra coisa que nós vamos viver. E todos os dias eu tenho que buscar, todos os dias eu tenho que me colocar na presença de Deus, todos os dias eu tenho que deixar Deus dominar a minha vida, todos os dias eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor e dizer: Senhor, continua cuidando de mim, continua fazendo a Tua vontade na minha vida, continua fazendo o Teu querer na minha vida. Nós seremos cheios de Deus, quando a nossa vida for governada por Deus. Ser cheio de Deus não é quando nós cantamos muito, não é quando nós choramos muito, não é quando nós mudamos o nosso tipo de roupa muito, não é quando nós vamos muito para a igreja, não é quando nós nos sensibilizamos muito, não é quando eu faço muito a obra de Deus, quando eu sou muito ofertante, eu sou o maior dizimista de lá, não. Eu sou cheio de Deus quando eu tenho o governo de Deus sobre a minha vida, quando Ele governa a minha vida, quando Ele governa minhas emoções, quando Ele governa o meu falar, quando Ele governa o meu andar, quando Ele governa os meus sentimentos. E é claro que, como consequência disso, aquele que governa a minha boca não permite que eu fique falando palavrão. Aquele que governa a minha vida não permite que eu fique dizendo para os meus filhos: esse menino maldito, isso é um endemoniado. Não, porque ele governa a minha vida, ele governa a minha mente. Porque quando Ele governa a minha vida em todas as áreas, eu deixo de ser um avarento e achar que o que eu tenho é meu. E daí eu não sou ofertante, não sou dizimista, não ajudo o pobre, não acolho o faminto, o necessitado e vou deixando todos de lado. Não! Quando eu tenho o governo de Deus e eu sou cheio de Deus, todas as áreas da minha vida são governadas por Ele. O meu tempo é governado por Ele, a minha vida, as minhas relações. Eu não posso me relacionar de qualquer jeito, eu não posso estar com qualquer lugar. A Bíblia diz, o salmista diz, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, porque este não se assenta no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem uma vida diferente. É claro que uma vida governada por Deus tem reflexo sobre toda a sociedade, tem reflexo em todos os lugares. Ele não é o vizinho mais chato da rua, ele não é o cara do grupo da família, né, mais chato, ele não é a pessoa que não dá vontade de estar com ele, muito pelo contrário. Mas as suas palavras são vida, a sua presença traz alegria, a sua vida reflete que outros fiquem bem, ele tem um conselho de Deus para dar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa que Deus governe a tua vida, que Deus conduza a tua vida, que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele venha agir na tua vida. E cuidado com o engano, cuidado com o engano, porque você pode estar enganado, achando que está bem, que está tudo certo, mas você está apagando, entristecendo o Espírito Santo na tua vida. E lembre-se que, de maneira simbólica, assim como no Antigo Testamento o fogo precisava de coisas para se manter vivo e nada para se apagar, a presença de Deus na nossa vida precisa de coisas para que mantenha ela viva, e se você não fizer nada, ela se apaga de você. Que não seja assim na minha vida e na tua vida, mas que nós venhamos nos manter firmes na presença dEle. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?